Fala pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, né, eu tinha anunciado que eu ia fazer um vídeo de respondendo questões e comentários, só em cima de questões que apareceram ali ao longo dos nossos minicursos, né? Então eu separei aqui uma questão que já apareceu no nosso minicurso, né, sobre a economia brasileira, e algumas questões lá do minicurso sobre porque as crises econômicas acontecem. Eu peço desculpas se eu deixei alguma questão de fora. Eu fui, né, ao longo das aulas, né, na medida que o pessoal ia comentando, quando eu tava no computador e tal, eu já ia jogando essas questões aqui para esse arquivo. Só que às vezes, né, eu respondia, né, a questão pelo celular e tal, e eu posso ter perdido questões. Com certeza eu perdi questões, né? Então peço desculpa para essas questões que não aparecerem aqui, mas ali eu já abri, né, um post lá, né, do questões, comentários, enfim, mais geralzão lá, já até apareceram algumas questões, e aí vocês podem até postar lá. É, que aí, daqui a algumas poucas semanas eu já vou gravar esse próximo, então, respondendo questões, comentários, geralzão aí, e aí se eu posso responder também questões, enfim, relacionadas aos nossos minicursos. Bom, então dito isso, vamos lá. Assim, também, né, por causa desse mecanismo aqui, hoje, excepcionalmente, né, eu não tenho o nome, né, de quem fez as questões. Então, desculpa aí também não poder dar, enfim, mencionar. Porque vocês ajudam muito, né, trazendo essas questões e tal, né? Então é uma forma que eu tenho, né, de também agradecer as pessoas, né, por contribuir, gerando conteúdo aqui pro canal. Infelizmente hoje, por causa disso, eu não vou poder citar o nome de quem fez as questões. Bom, mas vamos lá. Primeira questão aqui então sobre o nosso mini curso sobre a economia brasileira, né? Tiago, se o capital financeiro controla o governo, por que essas decisões foram tomadas? Ele está falando aqui, isso aqui da última aula, né, do nosso minicurso sobre economia brasileira. Eu apresentei ali alguns dados, né, de porque os gestores do capital produtivo não investindo, uma dissonância ali entre a estratégia, né, que os gestores petistas, né, principalmente ali dos dois governos Lula, a estratégia, né, política, né, que eles estavam tentando implantar e como havia essa dissonância entre essa estratégia e aquilo que os gestores do capital produtivo estavam fazendo, né? Aí que ele está falando sobre isso, né? Se o capital financeiro controla o governo, por que essas decisões foram tomadas? Então, eu acho que aqui até caberia que eu não sei exatamente de quais das decisões ali que eu apresentei, né, que ele está falando especificamente, né. Uma em específico, né, sobre o capital financeiro que eu lembro que eu citei lá, é que quando o governo abaixa bruscamente a taxa Selic, né, ainda que estava no patamar muito mais alto do que está hoje, é, os, é, o capital financeiro ali não baixou, o governo baixou a Selic, mas o capital financeiro aumentou o spread, né? Manteve a taxa de lucro, né? Mantiveram, né, as taxas de juros lá em cima, ainda que o governo estava tentando, né, facilitar o crédito. Então essa foi a decisão lá que eu comentei diretamente sobre o capital financeiro, mas eu acho que ele está falando aqui de um conjunto geral, né? Vai até desencadear na queda, né, na queda da Dilma lá depois, né? Vamos até continuar aqui na questão, né? Eles não são os caras que entendem de como deve ocorrer o capital, porque eles deixaram a merda rolar e tomaram decisões de última hora. Não seria mais fácil mexer alguns pauzinhos aqui e ali, em vez dessa baixada do golpe? Então acho que é o que eu entendi. O espírito aqui da questão acho que é o seguinte, né? Por que eles deixaram a economia brasileira ir pro buraco para ir derrubar a Dilma e tentar, enfim, colocar gestores lá, políticos, né, que fossem adotar as medidas que eles achavam mais interessantes. Então, eu vou tentar aqui responder essa questão um pouco, ampliando um pouquinho o escopo dela, né, porque, por exemplo, essa ideia de que o capital financeiro controla o governo é uma ideia muito, cara, análise esquerdista aí aparece com muita frequência. O capital financeiro controla, né? O capital financeiro no Brasil, sem dúvida alguma, quase que por WO, é uma das frações, né, do capital coletivo que tem mais peso, de poder de influência, né, com relação aos gestores políticos do capital. Então, por exemplo, a gente quase sempre vai ver grandes representantes, né, do capital financeiro
gestores, né, que fizeram toda a carreira lá em bancos, ocupando cargos, né, no Ministério da Fazenda, agora no Ministério da Economia, o Paulo Guedes, também no Banco Central, o Henrique Meirelles. Então, historicamente, o capital financeiro tem muito poder de influência sobre os gestores políticos. Mas veja, é poder de influência, não é controle direto, absoluto, sem aquela ideia de que o pessoal. Essas análises meio esquerdistas, assim, meio. Enfim. É, fracas, que não tem muito fundamento, né? Os gestores políticos, eles não são assim, marionetes, são controladas diretamente pelo capital financeiro. É uma arena ali, os gestores políticos, por exemplo, eles querem se manter no poder, então eles, quase que objetivamente ali, eles precisam, né, se dobrar a essa disputa de poderes ali entre as modalidades de capital, classe trabalhadora, enfim, entre os agentes ali para eles conseguirem, né, se reeleger, conseguirem indicar um sucessor, manter, né, se manter no poder ou manter o seu partido no poder e tal. Então, essa forma, né, com que as ações são tomadas, ela é cheia desses nuances, desses embates. Então, o capital financeiro ele não tem um poder absoluto. Tanto que, agora mesmo com o Paulo Guedes lá, eles estão insatisfeitos. Eu vou até procurar algumas matérias que eu já separei sobre isso, né? O pessoal está reclamando ali do Paulo Guedes, taxa Selic está lá embaixo, também estão reclamando de todas essas políticas do governo Bolsonaro agora, que teoricamente é um governo com muita sintonia com o capital financeiro. Aí outra coisa aqui também, né? Os caras, eles não são os que entendem, né, como o capital deve correr. Eu acho que é outro ponto, assim, que é meio... que é uma ilusão, eu acho, que a própria esquerda superestimando, né, a capacidade decisória, analítica desse pessoal, né? Eles têm alguma medida ali empiricamente, eles sabem aquilo que é melhor, né, para o capital individual deles. Eles não fazem muita ideia daquilo que é mais interessante para a economia como um todo, né? Tanto que você vê ali algumas... o próprio Paulo Guedes, às vezes tem algumas coisas ali que ele fala que eu fico na dúvida se ele está, né, sendo cínico ou se ele de fato acredita naquilo. Isso são ideias completamente estapafúrdias, né? Então, não tem esse conhecimento absoluto, né? De novo, é muito difícil a gente ver o que esses agentes estão falando e saber exatamente se eles pensam de fato aquilo que estão falando ou se tem um cinismo ali, né, se eles estão jogando. É muito difícil saber, por isso que fazer análise econômica em cima do discurso dos agentes é bastante complicado. Vocês vão ver ao longo do mini curso sobre economia brasileira, poucas vezes eu vou ficar fazendo análise em cima do que esse pessoal fala, né? Raro, tem algumas coisinhas que eu separei lá na pesquisa tal que aparece e fala deles, né? Mas é em menor medida, justamente por causa disso, porque é difícil a gente saber quando eles estão sendo sinceros, quando eles estão sendo de fato ignorantes, quando eles estão jogando. E aí por último, né? Não seria mais fácil então mexer os pauzinhos aqui e ali, ao invés de fazer a baixaria do golpe? Então, isso aqui a gente vai ver em detalhes ao longo do mini curso, né? Em alguma medida, eu acho que eles acreditavam na estratégia dos governos Lula, do governo Dilma. Então, eu acho que os mais reticentes eram os próprios gestores do capital produtivo. O capital comercial nadou ao longo dos governos Lula, depois do primeiro governo Dilma. O capital financeiro também se manteve muito bem, ocupando... Vou trazer esses dados lá, né? O capital financeiro estava numa posição bastante confortável. Então, a grande questão ali foi que, quando estourou a crise, os limites que os gestores políticos têm, né, para ficar agradando as diferentes frações de capital ficam mais restritos, né? Então você tem menos poder de barganha. E ali começa aquele negócio, cada capital começa a tentar falar mais alto para ver se garante os seus interesses, né? E aí o capital produtivo lá reivindica, não, tem que cortar direito trabalhista.
o capital financeiro muito preocupado com a questão da austeridade, né, com o bem-estar das contas públicas, porque o capital financeiro fatura muito, né, uma parte importante, né, das receitas dos bancos, né, por meio da compra com os negócios com os títulos da dívida pública, né. O capital financeiro, de fato, né, outra coisa só para encerrar aqui, que essa resposta está ficando muito longa, né, de fato o capital financeiro ele parece ter esse controle, né, porque os analistas econômicos que aparecem na TV, né, eles são quase porta-vozes do capital financeiro, né, então o pessoal faz análise ali econômica muito em cima dessas linhas de ideação, de diagnósticos ali do capital financeiro. Então tem essas proximidades, mas de novo, não é um poder absoluto, é um embate ali entre diferentes forças tentando influenciar os gestores políticos. E veja, mesmo quando você coloca um representante direto lá, o Paulo Guedes, ainda assim ele pode não tomar decisões que agradem a todos, né? Como eu falei, tem matérias aí já do pessoal do capital financeiro reclamando do Paulo Guedes. Que o cara tem o sangue dele corre em capital financeiro, né? Então vamos lá agora para questões do minicurso sobre as crises econômicas. Eu acho que as questões aqui são mais simples. Porque as crises vão ficando mais próximas. Então, isso aqui eu falei na última aula, né? O que acontece é o seguinte: a partir dos anos 70, né, a taxa de lucro atinge a baixa histórica, né, e a taxa de lucro é fundamental para o capitalismo, né, porque o capitalismo é acumulação de capital, depende da acumulação de capital. Quanto maior a taxa de lucro, maior capital acumulado, menor a taxa de lucro, menor capital acumulado. Menor capital acumulado, o capitalismo tá mal das pernas. Então a taxa de lucro atinge menor nível histórico, a acumulação de capital fica em níveis preocupantes, o sistema fica numa posição muito ruim. Então, como o sistema está nessa situação muito ruim constantemente desde os anos 70, qualquer empurrãozinho ali é uma crise. Qualquer empurrãozinho ali imagina, você está com uma taxa média de lucro ali de 15%. Média. Então significa que você tem empresas lucrando mais, ali 25%, até um pouco até mais. Enfim, há ainda alguns negócios que momentaneamente conseguem lucros astronômicos ali na casa de 100% e tal. Mas isso daí se reequilibra. Então, um vídeo muito bom lá no canal do Gustavo, da Orientação Marxista, sobre isso. Eu não vou saber o vídeo de cor, mas se alguém depois aí nos comentários lembrar, tem um vídeo dele muito bom sobre isso. Mas então acontece isso. Imagina, se você está ali na casa de taxa média de 15%, você vai ter empresas ali que estão lucrando 5%. Tal. Teve uma crise de 5% positivo para virar 5% negativo e a empresa está no vermelho. É muito fácil. Então fica muito. A economia fica sempre nesse limiar de crises. Qualquer empurrãozinho ali você mergulha numa crise. Por isso que tem algumas pessoas que falam crise permanente, crise estrutural, né? Porque acham que então que a economia, na verdade, ela vive uma crise, quase uma crise constante, né? Com alguns períodos em que ela se agrava. São diagnósticos ali um pouco diferentes, mas a ideia geral é mais ou menos essa. 2. Os marxistas sabem que a tendência é que o valor das mercadorias e salários diminuam. Então, por que há, de acordo com o marxismo, inflação? O valor das mercadorias pode diminuir e o preço das mercadorias ser mantido ou aumentar. Se o valor está diminuindo e o preço está continuando no mesmo, você está tendo um processo inflacionário. Sempre que a massa total soma o valor total de todas as mercadorias, a gente não tem medidas objetivas assim, que a gente consegue ver claramente, falando, então, o valor total das mercadorias do mundo é esse. É X, é 100. Mas se a gente tivesse, então, a gente poderia olhar e falar, o valor total das mercadorias é 100. O preço total, se a gente somar o preço que essas mercadorias são vendidas, é 120. Então tem 20 reais aí de inflação. Seria se a gente tivesse... se o capitalismo ele fosse um sistema muito mais simples, né, que as coisas de fato, aquela diferença entre aparência e essência, tem todas aquelas discussões ali científicas, né, da apreensão científica, né, do que é o capitalismo, né. Se a aparência correspondesse à essência, a gente ia conseguir ver essas coisas facilmente, né. Como não, a gente tem que ficar utilizando, labutando, procurando indicadores ali que vão permitir a gente mensurar isso, né? Então os índices de inflação, eles refletem não apenas isso, mas isso também, essa diferença entre preço e valor.
Na verdade, a inflação é sempre essa diferença entre preço e valor, mas há vários elementos ali que geram essa distância entre preço e valor. Por causa do keynesianismo, acho que com o keynesianismo você deve estar pensando em essa história, por exemplo, de aumentar a emissão de moeda, do governo gastar mais. Então, isso é um elemento que pode gerar inflação, mas aqui você tá, são dois instâncias, né, bastante diferentes, né? Então a inflação é essa distância entre preço e valor. E há vários motivos que podem, há vários elementos que podem gerar esse distanciamento, né? Maior gasto do governo, emissão de moeda pode gerar. É uma discussão aqui imensa. Nem sempre vai gerar. O pessoal lá da moderna teoria monetária fica bravo, né, quando a gente fala, não, emitir moeda vai gerar necessariamente inflação. Não vai gerar em 100% dos casos, né? Tem como se colocar esse dinheiro, essa moeda emitida no circuito ali, gerar mais valor, e aí ter uma correspondência entre essa moeda adicional que foi emitida e o valor adicionado ali na economia. Enfim, é uma discussão bem complicada aqui, mas aqui nesse plano teórico abstrato é isso aqui. Aí ele comentando, né, lá os vídeos, né? Acho que é a questão da destruição de capital, né? É tão doido, se eu entendi direito, caso as pessoas quebrassem um monte de produtos e máquinas, geraria um grande ciclo de expansão depois desse processo. É isso mesmo, cara. Então, não tem como aumentar a demanda agregada como Keynes teorizou? Isso não funciona na realidade? Então, alguma que é interessante pensar o seguinte: a solução da destruição de capital, ela é uma destruição pelo lado da produção. Então imagina, os capitalistas têm ali, acumularam, falei, capitalismo é um regime de acumulação de capital. Então os capitalistas acumularam lá, sei lá, 100 reais, enfim, 100 unidades. Então a produção, né, com esses 100, eles têm uma capacidade produtiva uma grande capacidade produtiva, né? Imagina que você destrói e essa grande capacidade produtiva está gerando produtos, né, superior à capacidade de consumo, né, daquela sociedade como um todo, né? De novo, quando você fala que superior à capacidade de consumo, não estou falando que está abastecendo, né, está todo mundo atendido. Superior à capacidade, poder de consumo dessas pessoas, né? Então, a economia está estagnada. Se você queima, né, 20 reais, 20 dessas unidades monetárias, e ali a produção no período seguinte começa em 80, a capacidade produtiva é menor e, portanto, se dá uma reequilibrada, né, nessa relação entre oferta e demanda. Então, você gera um período de expansão econômica aí. A solução do Keynes é pelo lado da demanda. Tem, em alguns momentos, isso também gera, né, esse mesmo efeito, né? Então, aqui de um lado eu estou pensando em diminuir a capacidade de ofertar, né, a capacidade produtiva e, portanto, a capacidade de ofertar mercadorias. No outro é a capacidade de produzir, né, de ofertar. Ela se mantém, mas com medidas keynesianas se empurra, né, se sobe com a demanda. A questão é que a gente tem sempre que olhar o contexto. No contexto atual, o problema é de super, hiper acumulação de capital. Então, tem medidas keynesianas que estão sendo, né, que viraram quase que, principalmente nos países centrais, né, viraram quase que políticas fixas do Estado. Muda a gestor política e essas políticas continuam. E mesmo assim não está resolvendo o problema, né? Então veja que como você precisa cada vez de medidas mais radicais. Por exemplo, agora a MMT, essa ideia de emitir muita moeda, isso é uma radicalização, né, de todas essas medidas keynesianas. Então funciona até certo medida, não resolve o problema. O problema é aquilo que a gente tem discutido. O capitalismo permitiu um desenvolvimento tal das forças produtivas que esse desenvolvimento não cabe mais nos limites do modo de produção capitalista. Então, solução decisiva para isso só a gente pensar um novo modo de produção, não mais centrado na venda da força de trabalho, para você ter um salário para poder acessar as mercadorias. Porque veja o absurdo, a gente tem a capacidade de produzir mais do que as pessoas precisam, só que as pessoas não têm
condições de acessar essas mercadorias que elas precisam. Aqui, né, tá ficando meio. Tô tentando ser bem sintético aqui, né? Há outros vídeos aqui do canal que eu discuti essas questões mais detalhadamente. E, gente, todas as respostas que eu dou aqui, que elas ficam um pouquinho confusas, vocês querem mais detalhes, comenta aí, traz uma outra questão que eu volto a essas questões nos próximos vídeos. Quarto, o capitalista acaba investindo mesmo com a queda da taxa de lucro para não perder mercado para o seu concorrente. Às vezes, para não perder mercado para o seu concorrente, às vezes, por exemplo, a taxa caiu para 10%. Pô, mas eu prefiro 10% do que ela continuar caindo para 5%. Então, você investe para aumentar a sua produtividade para conseguir manter aquela taxa de lucro, né? O delay, esse delay, que eu falei que é um delay entre os movimentos da taxa de lucro e os movimentos do investimento. É por causa do futuro incerto. É por causa do futuro incerto, mas é também porque você precisa, a partir... O exemplo mais fácil de ver essa relação. Você vai investir a partir do lucro gerado pela empresa. Então a gente esquece a atuação do capital financeiro. Você vai investir a partir do lucro que você teve. Então, primeiro você tem que contabilizar aquele lucro, realizar aquele lucro, né, que é aquele lucro que muitas vezes que é contábil, virar lucro financeiro mesmo, que é aquele dinheiro entrar no seu caixa para você poder fazer esse investimento. Então, tem esse delay natural, tem esse delay porque é questão de incerteza. Então, voltando lá para o mini curso da economia brasileira, o que eu mostrei lá é que os gestores do capital produtivo esperaram quase 5 anos de aumento da taxa de lucro para resolver aumentar o investimento, né? Então tem esse delay porque é questão de incerteza, tem delay porque o pessoal, sei lá, comodidade, covardia, diagnóstico errado do que está acontecendo. Então tem vários fatores, mas o mais fácil de perceber esse delay é pensando nesse caso aqui, ignorando um pouco o capital financeiro ali, pensando, você precisa primeiro realizar aquele lucro para investir. Então, obviamente, isso aqui, na realidade, né, você tem sempre a possibilidade de recorrer ao capital financeiro, né, e todo mundo recorre. Mas mesmo assim, pensa que parte importante desses investimentos vem desses lucros, da realização desses lucros, né? Então você vai ter que esperar, tem esse delay natural dessa atividade. Então veja, isso aqui é um exemplo. Há outros elementos aí, questão da incerteza que você colocou, enfim, outras questões ali que geram esse mesmo efeito. Como se relaciona... A última questão aqui, deixa eu sair da frente dela. Acho que eu não saí muito da frente dela, né? Enfim, mas eu vou ler aqui para vocês. Como se relaciona a teoria do valor a casos como, por exemplo, o aumento estratosférico do álcool em gel durante a pandemia? Entendo como uma questão de demanda e que, teoricamente, as variações no mercado orbitam em torno do valor da mercadoria. Mas isso não foi um aumento muito alto. Se for uma questão muito boba, não tem problema nenhum de elaboração. Essa aqui eu estou até lembrado de ter respondido lá, mas outras que pessoas podem ficar nessa dúvida, né? Veja, você pode ter... Mas vamos pensar, vou dar um exemplo que é muito fácil, né? Você tem uma família e essa família representa o mercado consumidor. Essa família tem uma renda de R$100. Ali, aí ela gasta ali, sei lá, R$50 com alimentos, R$40 com aluguel e R$10 de transporte. É isso. R$50 alimento, 40 com aluguel e 10 com transporte. Tem a pandemia, você precisa comprar álcool em gel. Você vai ter que abrir um buraco, um espaço nesse seu orçamento para conseguir comprar esse álcool em gel. Então, não estou precisando, estou de home office, não estou precisando ir para o trabalho de gastar tanto com transporte. Você abre aquele espaço lá do transporte, você consegue comprar até R$10 de álcool em gel. Então, veja, agora deixa eu sair dessa analogia aqui para a realidade, né? O que acontece é isso. As mercadorias, né, elas brigam... o preço, você tem a massa total do valor gerado. Por meio do preço, essas mercadorias roubam um pouco, na hora da realização, o valor de outras mercadorias. Então imagina que álcool em gel tem o valor encarnado no álcool em gel é de R$5. Você pode vender esses álcool em gel por R$30. Então você tem uma diferença de R$25, né?
valor é 5, o preço está sendo 30. R$ 25 vai ser tirado de outras mercadorias que vão ser vendidas abaixo do seu valor. Então você pode ter, num momento em que a demanda está baixíssima, você está comprando uma mercadoria por um valor muito inferior. Pra gente é até fácil de ver isso, que a pandemia ela foi muito didática, que logo que estourou, né, a pandemia e o preço do álcool em gel explodiu, o preço da gasolina despencou. Então a gente consegue até ver e tem até essa possibilidade. Nem sempre é tão direto assim, porque esse valor pode ser diluído. Pode diminuir um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e a gente nem vê direito, né, esse efeito. Ou pode não diminuir nada e gerar uma inflação, e aí imagina, voltando para aquele exemplo da família, ela tinha R$ 100, 50 de alimentação, 40 de aluguel, 10 de transporte. Ela precisa comprar álcool em gel. Não tem de onde tirar. Vai ter que arranjar. Pega empréstimo, depois não consegue pagar, então tem uma inflação. Pode ter um aumento no salário essa família, enfim, o marido, a esposa podem conseguir um aumento lá no trabalho, mas esse aumento é só para pagar esse álcool em gel. Então, na verdade, não teve um aumento no poder de consumo, né? Você continuou consumindo o mínimo necessário lá para sua sobrevivência, mas que agora tem um álcool em gel a mais ainda nessa cesta. Então, eu acho que até complementa um pouquinho da discussão que a gente já tinha feito lá numa questão sobre inflação, enfim. Bom, gente, então é isso. De novo, não ficou claro aí, tem mais questões, ficou confuso aqui o que você falou. Tá, cara, pode ser a mesma questão, você só pincela ali onde que não ficou muito claro e tal. Que eu volto a esses temas. Vou gravar um próximo vídeo te respondendo questões em comentários muito em breve. Então, a questão nem vai ficar muito. Não vai dar nem tempo da questão esfriar. No mais, se gostou desse vídeo, like, comentários de engajamento, se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar até mais pessoas. Continue acompanhando os minicursos aí. Esse mês, infelizmente, né, eu não consegui postar nenhuma aula daquele curso, né, de introdutório sobre economia política. Enfim, por causa de todos aqueles problemas, esse mês foi bem atípico para mim, mas eu não tô abandonando esse curso, eu vou voltar, tenho o roteiro definido, já assim, já bem delimitado ali das próximas aulas, então é um roteiro um pouquinho mais chato, né, para eu elaborar esses slides, porque eu tenho essa preocupação mais pedagógica, de ser mais didático, não utilizar termos mais complicados, né, então isso, por incrível que pareça, dá mais trabalho do que poder utilizar aqui esses termos, né, que a gente utiliza corriqueiramente, valor, mais valor, tal. Como ali são aulas introdutórias, né, eu tento ser o mais simples possível. Isso dá um trabalhinho adicional ali para ficar pensando, né, da forma mais simples, né, de abordar esses temas. Gente, é isso. Um abraço e até a próxima.